A presença de esporos da ferrugem no ar vem sendo monitorada pela CCGL desde dezembro de 2018. E com a volta das chuvas aqui no estado do Rio Grande do Sul, a ocorrência desses eventos vem aumentando. A respeito desse tema, nós vamos falar com a pesquisadora da CCGL, a doutora Caroline Vesp Guterres. Olá, Caroline, tudo bem? Tudo bem, Leonardo? Tudo certo. Caroline, eu vi que você soltou uma nota ontem a respeito da identificação, ou relatando a presença de esporos em algumas regiões no Rio Grande do Sul. O que é esse monitoramento que vocês vêm fazendo? Nós instalamos em dezembro do ano passado, dezembro de 2018, um coletor de esporos na área experimental da CCGL. E desde então, semanalmente, a gente vem monitorando a presença de esporos. Toda semana a gente vai lá, coleta a lâmina e faz a contagem do número de esporos, né, presentes nessa lâmina. Desde então, Léo, a gente sempre tem encontrado esporos de ferrugem, tá? Mesmo no inverno, então, encontrávamos esporos num nível até bastante alto, até aquela ocorrência de geadas, né? Aquelas geadas mais fortes aí reduziu um pouco. Mas isso chama atenção para a questão do vazio sanitário, né? Nós somos aí ainda o único estado sem o vazio, então isso favorece sobrevivência de soja guaxa e perpetuação de inóculo. E essa nota que nós liberamos ontem, ela se refere ao período desde o início de setembro, né? Onde se iniciou aí as semeaduras de soja. Então, embora a gente venha fazendo esse monitoramento ao longo desse último ano, e vamos seguir fazendo isso, nós liberamos uma informação referente à flutuação de esporos de setembro até então, né? Até a última leitura que foi na semana passada. Quais foram as cidades que foram identificadas? A gente já observou esporos. Esse coletor do qual a gente divulgou as informações, ele está instalado na área da CCGL em Cruz Alta. Mas nos foi relatada também a presença em Júlio de Castilhos, né, por um colega da área, e nós estamos numa parceria com a Emater, onde a gente vai ler lâminas de coletores de esporos instalados em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Então, nessa semana também a gente já identificou a presença de esporos nos municípios de Palmeira das Missões, Sarandi e Coxilha. Então, em breve também a gente vai inserir essas informações lá no site do consórcio antiferrugem, né, que permite colocar ali se há ou não presença de esporos no ar. Por que isso é importante, Léo? A gente viu que na semana passada já foi divulgado um caso de ferrugem em lavoura comercial no Rio Grande do Sul, né, em Porto Vera Cruz. Então, a gente tem a presença de esporos no ar, tem a presença de inóculo, tanto em função aí desse monitoramento de esporos, mas também pela presença já da doença nas lavouras. Então, isso nos deixa atentos, né, para a questão de manejo, porque aí, se já tem inóculo, o manejo ele precisa ser feito de uma forma aí, bem mais cuidadosa, né? O que aconteceu esse ano? Nós tivemos um atraso nas semeaduras em função da grande quantidade de chuvas naquele período ali de segunda quinzena de outubro, né, até início de novembro. E se você for acompanhar até aquele gráfico de flutuação de esporos, o que a gente percebe? A gente tinha um pico bem grande, né, no número de esporos, após ali naquele período de grande quantidade de chuvas bem pesadas, que coincidiram com o início da semeadura. Houve uma queda na produção de esporos, porque na verdade uma chuva pesada, ela acaba lavando um pouco do inóculo e até dificulta a dispersão desse inóculo também, né, Léo? Depois das chuvas, a gente teve uma retomada no crescimento, então uma retomada na produção de esporos, e que voltou a cair nesse período agora, onde a gente teve essa falta de chuva, essa estiagem. Na semana passada, choveu aí em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul, então esse pico na produção de esporos, ele vai voltar a crescer. Como as semeaduras foram mais tarde,
o nosso manejo também, né, as nossas primeiras aplicações de fungicida vão coincidir com um pico na produção de esporos. Geralmente, nesse período, a gente já estava tendo a nossa segunda aplicação. E no campo, hoje, a primeira aplicação vai coincidir com uma grande pressão de ferrugem. E eu queria aproveitar essa tua fala e perguntar a respeito dessa primeira aplicação. Geralmente, o pessoal deixa para aplicar aí com uns 50 dias. Eu conversei com alguns produtores, eles aplicam com 50, 55 dias. Com esse cenário desse ano, o que nós podemos falar para esses produtores? A tendência é sempre segurar um pouquinho, né, Léo? Mais ali para pré-fechamento de linha. Mas esse ano eu diria assim, ó, não é um ano para a gente brincar com isso. Né? Essa primeira aplicação ela tem que ocorrer sim mais cedo, ainda no estágio vegetativo, né? Ser posicionada, claro que aí vai ter variações dependendo de data de semeadura, mas na média sendo posicionada entre 30 até 40 dias após a semeadura, pegando um período aí bem inicial do vegetativo da soja para poder contribuir tanto para a questão de doenças de final de ciclo, que a infecção ocorre bem cedo, mas principalmente para a ferrugem, né, que já está presente aí no nosso estado. Outro ponto importante é de quais produtos utilizar, né? Geralmente a gente utiliza aí nas primeiras aplicações produtos mais preventivos, porque na média aí do Rio Grande do Sul, das datas de semeadura, na primeira aplicação a preocupação maior geralmente são outras doenças e não a ferrugem, né? Dependendo da situação. Esse ano não, a nossa primeira aplicação ela vai ser ferrugem, vai ser oídio e vai ser DFCs. Então, o tratamento ele precisa contemplar o curativo, né? Um ingrediente ativo curativo, seja já numa mistura formulada que possua aí um triazol, né? Ou um reforço de triazol ou uma morfolina nessas primeiras aplicações. Então, pode-se usar carboxamida e estrobilurina sim, mas pensando em fazer um reforço com um produto que tenha um potencial curativo, né? Além de usar um multissítio, claro, em todas as aplicações, né? Caroline, vocês têm algum estudo que demonstra a rentabilidade em se antecipar essa primeira aplicação? Tem algum dado? Olha, a aplicação vale a pena porque vai influenciar na produtividade final? Sim, Léo, nos últimos anos aí a gente tem acompanhado, pelo menos aí dos últimos 8 anos, né? Essa vantagem da primeira aplicação ser antecipada, ela fica na casa aí de 4,55 sacos por hectare. Então, isso é bem significativo, né? Compensa, porque às vezes tu vai ter o mesmo número de aplicações, o mesmo custo, mas somente pelo fato de aplicar no momento certo, uma rentabilidade aí, né, de 4,5, 5 sacos por hectare, e às vezes até mais, né, dependendo aí de ano para ano. Outro ponto importante é o uso do multissítio em todas, e isso também é bem rentável, Léo. Quando o produtor faz o cálculo, né, eu vou usar multissítio em todas as aplicações, ele leva muito em consideração o quanto ele vai ter de desembolsar para fazer o multissítio em todas as aplicações. Mas a gente tem estudos mostrando que o comparativo de programas, né, entre usar o multissítio ou não usar, então comparando aí 4 aplicações de fungicida com multissítio ou sem multissítio, a diferença tem ficado de 8 até 14 sacos por hectare. Então, paga com certeza, né? E o custo para a gente fazer 4 aplicações de multissítio gira em torno de 2 sacos, e a gente está falando aí de retornos de 8 até 14 sacos, né? Então, realmente compensa. Tá certo, então. Informações aí muito importantes para a nossa audiência. Muito obrigado, Caroline. Não sei se você gostaria de fazer alguma consideração. Acho que cabe salientar, né, Leonardo, que por esse período que a gente passou agora de certa escassez de chuvas, às vezes o produtor tem receio de entrar com a aplicação. Só que para a infecção de ferrugem ocorrer, a gente não tem a necessidade de chuva. Então, pelo menos aí 6 horas de molhamento, elas já garantem a infecção, a penetração do fungo. E aí esse fungo vai ficar crescendo dentro dos tecidos até ter uma condição favorável para esporular. Então, a chuva, ela influencia sim na liberação e na sobrevivência de esporos,
né? Mas ela não vai influenciar na questão de infecção. Por isso que naqueles anos onde a gente aumenta intervalo ou não faz aplicação nesses períodos mais secos, e aí quando volta a chover, a ferrugem acaba explodindo no campo. Então a dica é utilizar produtos com poder curativo desde a primeira aplicação, multissítio em todas as aplicações e manter intervalos regulares entre as aplicações. Tá certo, então. Caroline, muito obrigado por ter nos atendido aí para conversar a respeito dessas informações tão importantes que vocês têm disponibilizado aí para os produtores. Obrigada, Leonardo, e na medida aí do que vá passando no decorrer da safra, a ideia é que a gente vá liberando esses resultados aí de monitoramento, né, de esporos de outras regiões também, e isso até ao longo do ano, para que a gente possa aí estar precavido, né, pensar no manejo realmente de forma preventiva. Um abraço e boa safra a todos. Obrigado igualmente.